Oi, gente. Boa tarde para quem está entrando. A gente só vai esperar uns minutinhos para ter mais gente na sala e daqui a pouquinho a gente já começa, tá? A Júlia, que é a primeira entrevistada, ela já está aqui, então daqui a pouquinho a gente já começa. E só enquanto a gente começa a live mesmo propriamente dita, vou começar falando um pouquinho então do Sustentária. Então, para quem está assistindo e não conhece o Sustentária, o Sustentária ele é um núcleo de extensão da USP. Ele existe já há quase 10 anos, ele começou como o segundo da Sem Carne e depois ele virou um núcleo de extensão. E a gente tem quatro pilares básicos que são a redução do consumo de carne, o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, o aumento do consumo de produtos de baixo impacto ambiental, ou seja, aqueles produtos que geralmente geram mais lixo, e também a diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, que são geralmente ricos em gordura, sal e açúcar. Tá? Hoje na live a gente vai falar especificamente sobre a última edição da revista. Então, só para me apresentar para quem está entrando, meu nome é Alisson Machado. Atualmente eu sou editor da revista e membro fixo do Sustentária. E no finalzinho de junho a gente publicou uma revista em que a gente falou sobre sistemas alimentares e a relação com a pandemia de Covid-19. Então hoje eu convidei três autoras dessa revista, que são a Júlia, a Mariana e também a Jennifer. E cada uma vai falar sobre um ponto específico. Então a gente vai começar com a Júlia, falando sobre como surgiu essa pandemia, a relação, né, entre os sistemas alimentares existentes e o início da pandemia de Covid-19. Depois a Maria ela vai dar um outro panorama, falando da relação entre Brasil, China e o que a gente pode aprender com essa pandemia. E no final a Jennifer vai falar sobre um projeto, uma ação, né, na verdade, que ela criou em resposta à pandemia, que foi uma compra coletiva de polvilho artesanal, que é uma história super legal. Então, para a gente começar, eu gostaria de chamar a Júlia Souto. Então, Júlia, eu vi que você já está aí, é só você entrar. E só apresentando a Júlia ela escreveu a primeira matéria dessa nossa revista, que se chama Século XXII, Extinção ou Adaptação. E eu escolhi ela como primeira matéria e também como primeira entrevistada, justamente porque essa matéria ela é introdutória e ela trabalha bastante como a relação de sistemas alimentares e essa pandemia, elas estão muito conectadas. Então, eu também quis começar a live com ela, porque acho que vai ser o que tem de muito interessante. Então, boa tarde, Júlia, tudo bem? Boa tarde, Alisson. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo certo. Júlia, Prazer primeiramente, imenso estar aqui. obrigado. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço você ter aceitado. Bom, gente, só para apresentar a Júlia, então, a Júlia, ela é nutricionista, formada pela Universidade do Sagrado Coração, e ela também tem pós-graduação em nutrição e cardiologia pelo INCOR, da FEMUSP. Júlia, então, assim, primeiramente, super obrigado de novo por ter participado. Júlia, então, eu já queria começar com você, e como eu tinha falado agora no começo, a sua matéria foi a primeira, até tinha comentado, né? Eu pensei em você começar Uhum. também, já para a gente falar essa relação entre sistemas alimentares é, e o surgimento, né, da pandemia de Covid-19. Então, Júlia, a primeira Sim. pergunta que eu queria fazer para você é que um dos pontos que você abordou na sua matéria é justamente da relação do consumo de carne, principalmente, e o surgimento de doenças zoonóticas, que são doenças que são transmitidas de animais para humanos. Então, eu queria que você desse assim, um pouco mais de detalhes sobre essa relação que existe entre o consumo de carne e doenças zoonóticas como a Covid-19, por exemplo. Sim. Então, como você falou, existe total relação, né? E primeiro a gente precisa entender o que são as doenças zoonóticas, né? Elas são doenças que são transmitidas de espécie para espécie. Então, nesse contexto, a gente tem que se entender como animais, certo? Os seres Sim, humanos são animais, né? Então, outras espécies é, carregam um universo de vírus, bactérias, protozoários, fungos. É, cada espécie tem esse universo, então a gente tem que entender isso também.
E quando a gente se expõe, o contato prolongado com outras espécies de animais, falando especificamente dos vírus, eles têm grande habilidade de mutação, de sofrer, né? Mutação genética para se proliferar e se multiplicar, enfim. Como toda forma de vida, eles também querem se multiplicar, né? Então, quando a gente aumenta o contato com esses animais, nós estamos nos expondo a novos vírus que o nosso sistema imune não dá conta de trabalhar, né? Então, falando especificamente do consumo, o maior motivo pelo que a gente tem excesso de contato com esses animais selvagens é para o consumo, né? Então, a gente vai no ambiente deles, a gente captura eles, né? Transporta, abate e consome. Então, não é o vírus que vem até a gente vai até o vírus, né? E se expõe, e as chances desse contato promover uma mutação para que esses vírus consigam nos infectar é muito grande, né? E a gente sabe que essas doenças não são novidade, né? Zika, ebola, gripe aviária, gripe suína, são todas doenças zoonóticas, né? E também estima-se que 60% de todas as doenças infecciosas que a gente tem, é um número grande, né? 60% são doenças que pulam entre espécies, né? Doenças zoonóticas. Uhum. Sim, sim, com certeza. E Júlia, você falou assim super bem dessa relação, né, entre o consumo de carne e as doenças zoonóticas. E a gente sabe, por exemplo, que com o desmatamento, ele é uma coisa que ele existe, e uma grande parte desse desmatamento, ele existe tanto para a criação de pasto, por exemplo, para o consumo de carne bovina, por exemplo. Fora que essa área desmatada, geralmente ela tem um plantio de uma monocultura, então, por exemplo, só um plantio de soja, e grande parte dessa área é utilizada para esse plantio, e o que é plantado é também para os animais. Então, a gente sabe, por exemplo, que o Brasil ele é um país que desmata muito, ele tem um grande histórico de desmatamento, e esse desmatamento ele ainda continua ocorrendo. E que implicações, então, esse desmatamento ele vai trazer para a nossa saúde e para o meio ambiente? E esse desmatamento ele pode favorecer o surgimento de novas doenças e de doenças zoonóticas? Sim, o desmatamento, ele age, as duas principais formas, né, de expor os seres humanos a doenças, a vírus novos, principalmente porque a gente perde muita biodiversidade, né, desse local. Então, essa floresta, por exemplo, falando da Amazônia, ela tem um equilíbrio, né? Todas as espécies estão em harmonia, né? Tantos os vírus, todas as espécies de animais. E quando a gente desmata, isso é perdido, né? Muitos animais entram em extinção, então a extinção é péssima né, expõe outras espécies e até os seres humanos a novos vírus que estavam ali contidos no ambiente, né, em harmonia. E esses animais que moravam lá, eles ou vão para algum lugar ou vão ser extintos. Então, eles podem ir para a cidade, o que também aumenta o contato com os seres humanos, né? E essa perda, perder biodiversidade é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Porque é um vírus que tinha um hospedeiro, ele não vai ter mais, e os vírus, eles têm grande capacidade de mutação. Então, né? Então ele vai procurar outros hospedeiros. E nesse caminho, como a gente tem tanto contato com esses animais, eles podem sofrer mutação e infectar a gente, né? Além do que a gente invade essa área e coloca uma espécie de animal lá, que vai ser o gado, né? E aí o gado vai ficar aglomerado nesse espaço e vai ter contato com a gente. Então, se um gado fica doente, provavelmente todos os outros vão ficar, né? E daí a gente vai ter contato prolongado com esses animais. Então, a gente tem que entender que consumir carne em excesso, né? Consumir animais em geral, todos os tipos de animais, porco, aves, enfim, mas principalmente a carne vermelha, por conta desse maior impacto ambiental, né, que a gente tem, promove
a extinção das espécies, né? Promove esse contato com os animais e isso gera mutações que podem virar pandemias, né? Não é fácil um vírus, ele tem muito trabalho, muitas mutações, né, para conseguir infectar os humanos. Mas quando ele consegue, é isso que a gente vê com o coronavírus, né? O coronavírus a gente pode dizer que ele ganhou na loteria biológica, né? Porque ele consegue infectar, ele consegue transmitir, e para um vírus infectar os seres humanos é ótimo, porque a gente está em todos os lugares, a gente viaja, a gente está sempre um com o outro, né? Então a transmissão é fácil, né? E além de ter todas essas qualidades, a gente ainda deu uma passagem de avião para ele, né? Falou, viaja. E aí ele foi para todo lugar e a gente está numa pandemia. Então a gente tem que entender que o mundo é globalizado e que tudo influencia a nossa vida, né? Todas essas mudanças climáticas influenciam a nossa vida de uma maneira ou outra. Sim, sim, com certeza. Não, até um ponto muito interessante que você tinha colocado na matéria é que foi o primeiro vírus que acabou se beneficiando da globalização. E se você pensar, né, uma pessoa exportou o vírus e a gente pensa Sim, que o mundo todo tem. Então, realmente, o impacto ele é muito grande e é muito extenso. é, Acho que não dá pra gente parar mais pra achar que aquilo vai ficar isolado e a gente não vai ser afetado. A chance disso acontecer é muito grande mesmo. sim, E pela sua fala, a gente pode ver como esses sistemas alimentares eles estão equivocados, né? Você acaba perdendo biodiversidade, isso acaba favorecendo as mudanças climáticas, como, por exemplo, o aumento da temperatura global. A gente sabe que essa monocultura também não é bom, porque você perde a biodiversidade do solo. O consumo de carne bovina também impacta o meio ambiente, porque ele produz gás carbônico, por exemplo. sim. Então a gente tem que trabalhar com o sistema alimentar no geral. Então, Júlia, assim como eu, você é nutricionista também, né? Uhum. E qual que é a sua visão sobre as ações que a gente pode fazer para melhorar esses sistemas alimentares, tanto como profissionais, mas também como indivíduos? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que somos animais e vivemos em harmonia, né? Vivemos num ecossistema com outros animais. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? A gente entender que tudo ter esse conceito de One Health, né? Que é o que tem se falado muito agora, que tudo está ligado. Então, natureza, humanos e animais, todos estão conectados de uma forma complexa. Então a gente tem que entender isso. E entendendo isso, a gente consegue começar a mudar o como a gente se alimenta, por exemplo, pensando nesse impacto de tudo que a gente faz está ligado, né, de uma forma ou de outra. Então, como nutricionista, como estudante de nutrição, se você é estudante, se você é nutricionista, você tem que entender que a alimentação tem um grande impacto na na saúde do planeta, né? Então, não só para pandemias, mas também para outras questões de mudanças climáticas, tem um grande impacto. E aqui no Sustentar a gente vem falando isso sempre, né? Já tem posts, lives de como que a alimentação é poderosa nisso. Então, como indivíduo, a gente tem esse poder, né? E a gente tem que usar disso, porque se a gente continuar se alimentando como da mesma forma que a gente faz hoje, eu não sei o que, que vai acontecer. Então, principalmente diminuir o consumo de, de animais, né, no geral, e principalmente da carne vermelha, como a gente falou que tem o maior impacto ambiental, e aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, é o que eu posso dizer como nutricionista que as pessoas têm que fazer. Primeiro tomar consciência e depois mudar a alimentação conforme a gente pode, né? Claro, claro, não imagina, isso é super importante. E, assim, como você falou, a gente sempre faz posts e trabalha com isso já há alguns anos, né? E a gente vê a importância porque a gente consegue ver o impacto mesmo que isso tem. Na próxima revista a gente deve falar sobre o projeto da intervenção, que a gente viu que tem impacto mesmo na alimentação das pessoas. E até como, por exemplo, doutorando e futuro professor, e claro, ex-aluno de nutrição, assim como você,
depois que entramos no sustentável, a gente vê como a gente não para muitas vezes para pensar no sistema alimentar como um todo, né? A gente aprende cada um desses pontos e isso dificulta muito da gente entender por que que consumir carne ou por que essas doenças zoonóticas elas estão relacionadas aos sistemas alimentares, às nossas escolhas alimentares também. Então, sem sombra de dúvida, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer, tanto dentro da profissão quanto conscientizando as pessoas. E é um trabalho que demora, ele demanda tempo, mas que a gente realmente tem que fazer porque, assim, já deu tempo da gente brincar com a natureza. A gente realmente tem que ter Já, políticas mais efetivas para a gente garantir a nossa sobrevivência, sem a menor sombra de sim. dúvida. Então, todo nutricionista minimamente tem que entender todos os processos que o alimento passa para chegar no nosso prato, né? Mas, demais. Então, isso é fundamental, assim. Sim. Bom, Júlia, gostaria de agradecer imensamente sua participação. Muito obrigada. Foi Gina, muito bom. bom, gente, agora eu vou chamar a Mariana Razueta. A Mariana, ela escreveu a nossa segunda matéria da revista, que é intitulada Interconexão Brasil-China, Comer e Compreender em Tempos de Covid-19. Junto com a Mariana, a Joana também escreveu a matéria, mas a Mariana ela vai falar, ela foi escolhida, né, para falar, e ela também já teve uma vivência na China, então ela vai falar sobre isso e vai ser muito interessante. E aí, só para vocês saberem, a Mariana, ela é socióloga, ela é formada pela Unicamp, da University, que fica em Xangai, na China. E atualmente, a Mariana ela é doutoranda em sociologia também pela Unicamp. Então, só deixa a gente a Mari entrar, a gente já começa. Bom, a Mari já está entrando. Oi, Mari, tudo bom? Oi, Alisson, tudo bem? Tudo bem. Bom, Mari, também gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Acho que você vai enriquecer muito essa discussão que a gente está tendo, que a gente viu agora com a Júlia. Então, super obrigado por participar. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal escrever esse artigo com a Joana, com vocês. É um prazer poder contribuir e agora estou aqui discutindo com vocês. Ah, que bom, imagina, eu que agradeço. E, Maria, a gente acabou de falar, né, com a Júlia sobre as doenças zoonóticas. E uma coisa muito interessante que você colocou no começo da sua matéria foi sobre essas fake news que elas surgiram relacionando o consumo, ao início, né, na verdade, da pandemia, com o consumo de uma sopa de morcego na China. Claro, a gente sabe que o consumo de carne de qualquer tipo, ele está associado com doenças zoonóticas, inclusive o consumo de animais silvestres, como o morcego, por exemplo. Mas um ponto super importante que você tocou, e acho que é super importante também a gente reforçar, é que a história natural da doença, ela não tá totalmente esclarecida, a gente não sabe exatamente qual é a causa, se é que ela foi na China mesmo, porque tem sempre algum estudo pipocando que já tinha sido identificado antes de ser identificado em Wuhan, por exemplo. E nessa mesma matéria, um ponto muito legal é que você destaca que a China é um polo de inovação na indústria e também no mercado de alimentos. Então, eu sei que você já morou na China, você tem uma vivência prática nisso. O que está sendo feito na China em relação a essa inovação da indústria e do mercado de alimentos? O que a gente pode trazer para o Brasil e aproveitar do que está sendo feito lá? Bom, Alisson, começando, eu acho que essa fake news da sopa de morcego, que no final das contas a foto nem era na China, eu acho que isso só se disseminou porque existe muita falta de conhecimento em relação à China. Então, as pessoas que não sabiam exatamente como que funcionava achavam que isso poderia ser verdade e acabaram passando para frente notícias falsas. Então, eu acho que
esse discurso, essa falta de conhecimento, essas fake news acabam dando força para discursos muito racistas, né? Que tentam, assim, causar esse distanciamento entre a gente e os chineses, como se nós fôssemos muito diferentes um do outro, como se a gente não pudesse saber o que esperar dos chineses em si. Então, com esse artigo com a Joana, a gente tentou trazer uma parte positiva disso, porque nem tudo que é diferente é ruim, né? O que é diferente pode ser muito bom. Então, a gente tentou trazer essa perspectiva positiva. Inclusive, a gente toca na questão da inovação, né? Que você mencionou. Eu acho que tem dois tipos de coisas que a gente pode falar. As coisas que já são tradicionais na China, mas que são inovações para a gente no Brasil, que são diferentes, que a gente não conhece, que isso pode ser muito, muito legal de ser aprendido. E a gente pode falar também em inovações no sentido de inovação no mercado mesmo. Então, primeiro, eu queria trazer para vocês assim, um exemplo prático, só para ter uma ideia de uma questão que é muito tradicional na China e que a gente podia aprender muito. Eu achei muito bacana que a Julia estava falando, porque eu acho que a gente conecta muito, dá uma continuidade nesse assunto. Porque um dos pilares do sustentária é justamente a redução do consumo de carne, né? E como a Julia estava falando, tem todos esses problemas ambientais que a gente sabe bem, né? Mas agora, assim, um dos exemplos que eu acho interessante da gente pensar é que, por exemplo, e o It Lancet, vários artigos têm falado da dieta mediterrânea, né, que seria mais sustentável. Mas a dieta budista, e não só a dieta budista, mas a culinária budista, tem muito a agregar para esse debate. Por quê? A dieta budista já era considerada saudável. Mas agora, vendo com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente pode considerá-la sustentável também. O que ela tem de diferente, além do não consumo de carne e do consumo muito, muito maior de vegetais? É muito interessante, porque eles fazem pratos tradicionais chineses, que normalmente vão carne, e eles substituem por vegetais. Mas o que é interessante é o preparo. O preparo é um primor, assim, a técnica que eles usam é tão diferente. Então, por exemplo, eu tô vendo que aqui tem gente também que trabalha com China. Então, eles sabem bem que você transforma uma beterraba, você transforma uma berinjela em peixe. E fica com gosto de peixe, fica com a consistência de peixe. A técnica que eles usam é muito diferente. E eles fazem esses pratos sem nenhum embutido e sem nenhum processado, nem industrializado. Então, acho muito interessante a gente poder ver essas técnicas que não necessariamente são inovadoras no mercado deles, mas que a gente ainda não tem contato, que a gente não tem conhecimento. E aprender isso com eles. Agora, do outro lado da inovação no mercado, eu acho que é muito interessante, por exemplo, a gente vê um exemplo do JFI Consultancy, que é um think tank, é meio que um instituto de pesquisa e tem realizado pesquisas muito interessantes. Eles são comprometidos com a questão do plant-based, né? Das alternativas vegetais de produtos animais. Mas eu acho muito interessante a gente pensar o que é diferente, né? Porque tem tantas empresas fazendo isso, empresas norte-americanas, empresas europeias. Eles entendem que o maior desafio quando esses institutos de pesquisa entram na China, é que eles trazem aqueles produtos que a gente consegue encontrar aqui também no Brasil, né? Que são hambúrguer, assim, são alimentos que são plant-based, mas que não necessariamente se conectam com os nossos hábitos alimentares. E aqui no Sustentário eu acho interessante que a gente conversa não só da parte nutricional e de onde vem o alimento, mas também a comensalidade, como isso se insere nos nossos hábitos alimentares. Então, eu falei com a pesquisadora-chefe dessa equipe, a Doris Lee, e ela falou para mim, eles não entendem, essas grandes empresas que entram no mercado chinês, a relação tão profunda com a alimentação que os chineses têm. Não é só porque está disponível no supermercado que eles vão comprar. Pode comprar uma vez para experimentar, né? Assim, de vez em quando, come um sanduíche, come um hambúrguer. Mas a gente sabe, né, que para gerar mudança, a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia. Então, eles têm realizado não só pesquisa, mas eles têm realizado parcerias com startups chinesas e empresas chinesas para tentar trazer esse conceito, né, do plant-based, da dieta sustentável, para a dieta chinesa, fazendo alimentos que podem ser incorporados na dieta chinesa e que, além de ser sustentável, é gostoso, sabe? Ela fala muito da gente convencer o consumidor, como que a gente convence, como a gente atrai um consumidor para além do discurso da sustentabilidade e de quanto isso é importante. A Júlia falou muito da consciência, né? Da gente saber desses alimentos. Mas trazer um alimento gostoso também ajuda, né? Não, com certeza, com certeza. E, Mari, na sua matéria, a gente publicou uma foto de um restaurante que você tirou, que na legenda até a gente comentou, né, que ele dá um incentivo assim, para estudantes, por exemplo, para aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes.
Isso é comum na China? Tem algum outro exemplo além desse restaurante? Alisson, tem muitos exemplos. Que legal isso. Olha, tem Sim, uma grande coisa que a gente poderia aprender. porque eu acho que, olha, os chineses, eles estão olhando numa... Assim, os chineses, eu falo, a minha experiência é em Xangai, né? Que é um grande centro urbano. Então, Claro. assim, existe um recorte aí também nos meus estudos. Mas eu acho muito interessante, porque existe aquele discurso, assim, que, ai, comida orgânica ou comida vegetariana é só pra gente rica, né? As pessoas não têm acesso. Então, como eles têm tentado resolver isso, é trazendo acessibilidade para essas populações. Então, por exemplo, essa fotografia que eu tirei, que a gente publicou no Sustentária, é um restaurante muito próximo das universidades. Então, eu acho até muito legal para a gente pensar assim com a USP também, né? Porque no começo, as cantinas lá, eles têm vários bandejões juntos, assim, então vários restaurantinhos dentro de um grande bandejão. Mas nenhuma delas como chama? Tinham opções vegetarianas ou veganas, ou orgânicas. Era muito difícil deles terem esse contato, muito difícil eles terem essa segurança, né? Então, vários restaurantes começaram a surgir. E esse especificamente eu achei interessante, porque não só eles fazem, que é uma sopa que tem muitos vegetais e tem macarrão de soja, que era muito gostoso, assim, mas eles também vendem esses vegetais se você quiser cozinhar em casa. Então, aquela parede, assim, que dá pra ver, né? Vários tipos de vegetal, eles são orgânicos e eles são produzidos perto da cidade de Xangai, então eles também, a pegada de carbono deles não é grande e eles são acessíveis para os estudantes que normalmente não têm muito dinheiro para poder comprar alimentos muito caros. Então, Sim. eles não só dão essa possibilidade de você comer lá, que é um ambiente muito gostoso, mas eles incentivam também os alunos a cozinharem. Nossa, gente, muito legal essa iniciativa. Nossa, realmente a gente poderia aprender muito com isso mesmo. Nossa, muito legal. E Mari, como foi assim esse tempo que você morou na China, né? Você fez o mestrado lá em Xangai. E como foi então em relação ao aspecto cultural e em relação também à alimentação, já que eles têm várias frentes, tem essa ação, por exemplo, do restaurante. Como que foi para você? Foi muito diferente do Brasil? Você achou aspectos que são convergentes? Então, eu mudei para Xangai em 2013 para fazer meu mestrado, e aí eu fiquei alguns anos trabalhando lá. E desde então eu volto pelo menos uma vez por ano para continuar fazendo pesquisa, né? Muito legal. Aí é muito gostoso, além de tudo. Porque o meu professor aqui no Brasil, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que toda vez que ele vai para a China, ele consegue ver diferente uma coisa no Brasil. Porque eu acho que, assim, a gente sair de onde a gente está, dá uma, assim, amplia os nossos horizontes, né? Dá uma nova perspectiva. Eu acho que é assim que eu me sinto um pouco. Eu acho que toda vez que eu vou para a China, e quanto mais eu estudo sobre a China, mais interessante é voltar e ver para o Brasil. E a gente fala, nossa, olha, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo. Acho que é muito rico, assim, esse debate. E em relação à alimentação que você perguntou, eu acho que assim, só a China que eu vi até hoje um carinho, uma dedicação tão grande com o alimento que nem a gente tem no Brasil, sabe? Como as pessoas são dedicadas, como isso é importante, como isso é central na vida do dia a dia dos chineses. Eu acho até engraçado, assim, quando eles se encontram, né, assim, falar, sabe, e aí, beleza? Eles falam nichilama, quer dizer, tipo, o que você comeu hoje? Então, assim, até quando você cumprimenta, você já tá perguntando se o outro comeu. É tão importante desse jeito. E como a China é muito grande, eles têm muitas culinárias locais, que nem a gente tem aqui no Brasil. E eles são muito orgulhosos da culinária local deles. Eu acho que quem está ganhando nisso tudo é a gente. Porque aí tem um monte de comida diferente para a gente experimentar e muitos ingredientes diferentes, dependendo da região da China. E eu estava, por exemplo, em Xangai. Então, a culinária de Xangai, ela é famosa por ser assim meio doce, meio salgado, que é uma delícia, assim. Hum. O uso de tempero é muito gostoso. E eles também têm muitos vegetais que a gente tem em comum aqui, e eles têm preparos diferentes. Então, eu acho até gostoso. A gente no Sentária tem o time das receitas, né, que está sempre inovando aí com ingredientes. Eu acho muito legal a gente também aprender assim com outros temperos, assim. Ah, que legal. E, bom, Mari, como você bem colocou, tanto o Brasil quanto a China, eles têm, né, um apreço muito grande pela culinária. E a gente sabe que, além disso, a gente tem uma relação de longa data entre esses dois países, principalmente em relação aos sistemas alimentares, né? Por exemplo, o Brasil, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, também no consumo de carne bovina, que a gente estava comentando antes. E para você, assim, de acordo com seus estudos, você já estuda, né, alimentação desses dois países há alguns anos,
Quais que são as potencialidades dessa relação que existe entre Brasil e China? Bom, como você disse, a conexão agroalimentar é a principal entre a China e o Brasil. A exportação que o Brasil faz de alimento, principalmente soja e carne, né, é muito grande, é muito, muito, muito importante. Então, eu acho que é por isso mesmo que a gente tem que estar falando sobre comida junto. Porque eu acho que se a gente tem esse link tão importante, é importante que a gente esteja junto conversando sobre isso. E se você me pergunta a potencialidade que eu mais vejo nessa relação, eu acho que é justamente na sustentabilidade. Por quê? Eu acho que a China, sendo um grande comprador como ela é, se a China se compromete com sustentabilidade, além dela conseguir um produto de melhor qualidade, ela consegue beneficiar muito a produção no Brasil. Aí, uma das dificuldades, né, que assim, tem surgido na literatura e assim, normalmente as pessoas perguntam, é a distância, né, que tem. Não só a distância cultural, a distância geográfica, né? A gente fala como que um Sim. pode beneficiar o outro que é tão longe, não dá nem para ver, assim, as pessoas se desconhecem muito. Só que vou trazer pelo menos 2 exemplos aqui, só para a gente discutir coisas que estão dando certo, que podem mostrar para a gente aí um caminho que pode inspirar. Então, a primeira questão é a moratória da soja, por exemplo, que tem como objetivo diminuir, acabar com o desmatamento da Amazônia para o cultivo de soja. Isso tem se mostrado muito, muito bem sucedido. Outra questão por exemplo, o trabalho da Trase, que é uma organização que mapeia as cadeias de agroexportação. Então, eu acho que trazer mais transparência e mais sustentabilidade pode ser muito, muito, muito benéfico, tanto para o Brasil quanto para a China, e eu acho que pode ter um impacto aí global no meio ambiente, né? Nossa, seria super interessante, claro, né? E Mari, como eu tinha comentado no começo da live da Júlia, eu tinha escolhido a primeira matéria dela como a primeira mesmo, né, pra gente publicar, porque era uma matéria que era mais realista, assim, que mostrava o caminho da gente ter chegado, onde a gente chegou. E a sua eu coloquei em seguida, justamente talvez para dar um tom, assim, mais positivo em relação à anterior. E como você e a Giovana abordam na matéria, esse é um tempo, né, que a gente está vivendo, que a gente pode se conectar mais ao ato de cozinhar e de pensar mesmo as nossas escolhas alimentares e de como essas escolhas elas afetam o meio ambiente e, claro, a natureza e os animais e todos nós humanos. E como está sendo esse período para você em relação a essa conexão com a comida? Você chegou assim a fazer algum tipo de análise sobre as suas escolhas alimentares? Que mensagem você gostaria de passar para as pessoas do que a gente pode aproveitar desse momento que a gente está vivendo para a gente conseguir sair melhor do que a gente entrou? Então, Alisson, eu acho que esse momento está sendo muito desafiador para todo mundo, né? No mundo inteiro. Está sendo muito desafiador. E eu acho que nesses momentos a gente se questiona muito sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe, né? Eu acho que, assim, esse momento, além da gente estar tomando cuidado e da gente estar refletindo mais sobre como chegamos até aqui, a gente também está refletindo como se manter saudável, o que faremos agora. E eu acho que é muito interessante esse momento de parada, sabe? Assim, eu acho que, bom, para mim, eu tenho tido mais tempo para me reconectar com a comida, me reconectar com o fazer, né, da alimentação, assim, você fazer seu próprio prato, seu próprio almoço, como a gente sempre discute no Sustentário, como isso é muito importante, essa aproximação. Eu tô me aventurando pela primeira vez com horta. Que legal. Então, tá sendo uma experiência diferente, porque aqui na Unicamp a gente tá no cinturão das frutas, né? Então, existem muitos produtores perto, mas eu nunca tinha plantado mesmo. Então, também tá sendo uma nova aventura. Mas então, eu acho que, como você disse, né? Tem muitas dificuldades. O que a gente faz a partir disso? Eu acho que como a gente está nesse momento em que a gente está tendo tempo de explorar novas coisas, de expandir o nosso conhecimento também, por que não expandir conhecimentos para lugares que a gente sabe que a gente não sabe ainda tanto? E por que não fazer isso em relação a uma cultura que foi alvo de tantas fake news, é alvo de tantos ataques racistas agora, sabe? Sim. E eu acredito, bom, a gente compartilha isso, né? Eu acredito que uma maneira maravilhosa de conhecer uma cultura é começar na cozinha, né? Começar aí com uma receita nova, uns temperos novos, conhecendo mesmo, para poder entender essa cultura com respeito, para poder também aprender umas receitas gostosas para incluir na nossa própria dieta, né? Claro, não, com certeza. Não, acho que um tempo realmente que a gente tem que aproveitar
pra gente pensar mesmo nossas escolhas, aumentar a nossa bagagem cultural, por exemplo. Então, conhecer um país. Várias pessoas falam, né? Conhecer um país, a gente tem que começar pela culinária. Ainda mais uma culinária tão rica igual a da China, né? E a gente tem muita coisa da China também, macarrão, sorvete, eles vieram de lá. Então, com certeza, a gente compartilha muitos pontos em comum também, né? E tá bem legal na matéria, até quando você fala que quando a gente cada vez mais se aproxima, essa relação talvez fique mais difícil, mas é onde a gente tem mais oportunidade para crescer juntos. Então, acho que sem a menor sombra de dúvida, a gente tem que tirar alguma coisa, algum proveito disso, e sem a menor dúvida, isso com certeza pode ser uma dessas coisas, Mari. Exatamente. Bom, Mari, então eu gostaria de agradecer a sua participação, assim, bastante. A escrita da matéria, que ficou super boa, a participação, então, realmente super, super obrigado, por ter aceitado participar. E aqui eu gostaria de convidar, então, a nossa terceira entrevistada, que é a Jennifer. A Jennifer, ela escreveu uma das nossas matérias, que é a história de sucesso, que ela conta sobre uma compra de polvilho mineiro artesanal, direto um pouquinho para vocês antes da Jennifer entrar. Essa compra ela aconteceu no Rio de Janeiro. A Jennifer tinha um contato com um produtor de polvilho de Minas Gerais. Esse produtor ele exportava principalmente para São Paulo e para chefes assim conceituados aqui. E aí, como assim, como muitos produtores, ele não estava conseguindo vender esse polvilho. E a Jennifer ela teve uma ação super interessante, que foi organizar uma compra coletiva desse polvilho, que envolveu duas comunidades do Rio de Janeiro, que envolveu também a doação. Então, você podia comprar e doar uma parte desse polvilho também para integrantes da comunidade. Então, assim, Jennifer, você está entrando, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, porque foi muito, muito legal, assim, lendo a matéria foi incrível, assim, a ideia que você teve, o engajamento das pessoas também, e conseguir incluir tanto o pequeno produtor, quanto a comunidade, os moradores da comunidade, foi, assim, realmente muito interessante. Então, obrigado por ter aceitado participar e parabéns pela iniciativa, foi realmente muito legal. E aí, só antes da gente começar, vou apresentar a Jennifer, então. A Jennifer, ela também é nutricionista, formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela é mestre e atualmente está fazendo doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, Jennifer, então, assim, primeiro eu queria saber qual foi a sua inspiração para ter criado essa ação? Você esperava que ela tivesse a dimensão que ela teve? Ou você já tinha até realizado, talvez, alguma ação, assim, tinha alguma experiência prévia que te ajudou a pensar nessa ação? Ou ela foi a sua primeira ação do tipo? Primeiramente, boa tarde, Alisson. Também todo mundo que está aqui assistindo, né? É difícil, né? Essa coisa da matéria, mesmo uma revista temática para falar da pandemia, né? E eu fiquei com essa tarefa aí de falar de uma história de sucesso, né? Então, acho que a gente fica pesando, assim, as coisas boas e as coisas ruins e vendo, talvez, como a Mari colocou um pouco antes, né? O que a gente pode tirar de positivo nisso. E aí a minha ideia, né, não foi nem, não sei se só minha, assim, né, mas o que aconteceu foi isso, né, que você contou um pouco. Eu conversando com o João da Tupiguar, que é né, que é uma das pessoas dessa família que produz polvilho artesanal no sul de Minas, ele estava me contando como estava sendo muito difícil para ele continuar as vendas, né, nesse período da pandemia. E aí vem, né, aquela coisa assim, falar, e agora, como eu posso fazer, o que que eu posso pensar? Eu nunca tinha feito nada parecido, né? Eu já tinha participado de outras compras coletivas, né? Que é um modelo de compra que existe, que muita gente já participa, que é a ideia de comprar com um grupo direto do produtor. Mas aí o que que aconteceu é que para poder ele me falou, você não conhece nenhum supermercado aí no Rio de Janeiro, porque ele só vende em São Paulo, por enquanto, e em Minas, né? E agora no Rio, depois de tudo isso que aconteceu. Mas a ideia era mais ou menos por aí. Ele falou, você não conhece ninguém que pode vender? Eu falei, não, assim, não tenho nenhum contato com supermercado, né, para te dar, mas eu poderia tentar abrir uma lista. E se a gente conseguir, conseguimos, vamos tentar. Falei, só tem um problema, que para viabilizar
tem que ser no mínimo 200 quilos de polvilho. Eu falei, vamos ver se a gente consegue. E aí foi toda essa ideia, assim, de tentar fazer essa compra coletiva que ajudasse o produtor. Pro lado também, para ajudar a comprar mais, pudesse ser uma ação solidária. Então, foi essa ideia que eu tive inicialmente e deu super certo, superou todas as expectativas que a gente tinha. Sim, conseguiram vender quase 500 quilos, né? Mais que o dobro do que ele tinha falado. Alô? Acho que a conexão talvez tenha falhado um pouquinho. A não tinha comentado que a ação ela foi tão bem sucedida que vocês conseguiram vender mais do que o dobro, né? Ele falou de 200 quilos, foram quase 500. Então, realmente, assim, foi super bem sucedido. E, Jennifer, você contou na matéria que a ação, quando você pensou nela, ela teve 4 pilares. Eu queria que talvez você comentasse quais foram esses pilares e por que você pensou neles, porque no final eles acabaram sendo tão importantes para que a ação ela fosse de fato efetiva. Exatamente, né? Porque quando surgiu, então, né, essa ideia de fazer essa compra coletiva, direto do produtor e tudo mais, falei, vamos pensar com calma também para, de alguma forma, esse produto que tem uma origem tão bacana, que é um produto que é feito também durante todo o processo, sem nenhum aditivo químico, diferente de outros tipos de polvilho que a gente acaba encontrando, que todo esse caminho seja garantido de uma forma que seja um sistema alimentar da forma que, pelo menos eu acredito, né, que a gente no Sustentária defende também. Então, o primeiro pilar foi pensar, então, nessa compra de um polvilho mineiro, que eu chamei polvilho mineiro de verdade, porque ele não tem nenhum aditivo ao longo da sua feitura, né, da fabricação, da produção do polvilho. Ele é toda a sua fermentação é feita no sol. Enquanto outros processos, em geral, esse polvilho que a gente encontra no supermercado, que não é artesanal, ele é feito com aditivos. E aí, o segundo ponto foi disponibilizar exatamente o produto no preço que o produtor definiu, que a gente, quando vai comprar, às vezes, mesmo na feira, ou se não seja uma feira direto de produtores, mas uma feira livre, ou até mesmo no supermercado, a gente não sabe por quanto é que a pessoa que produziu vendeu aquele produto, né? Então, a ideia é que a gente mantivesse o mesmo preço que eles me passaram. O terceiro pilar foi pensar em outros tipos de entrega, né? Porque essas compras coletivas, em geral, tem um responsável por bairro que recebe no seu bairro e as pessoas vão na casa pegar. Só que por conta da pandemia eu falei, acho que não vai funcionar. Então, a gente vai ter que fazer entrega. Como que a gente vai fazer entrega, né? Acho que toda a greve nacional que teve no 1º de julho dos entregadores de aplicativos mostra que a gente tem um problema grande de distribuição, né, de comida, principalmente agora na época da pandemia. Então, eu falei, vamos pensar num outro esquema que seja mais bacana, né, que deixe mais esse dinheiro, essas contribuições para entrega para as pessoas realmente que estão trabalhando. Então, até foi muito legal, porque a gente eu consegui o contato de 2 mototáxis, que lá no Rio tem, né, essa coisa de... Os mototáxis, que são as pessoas que fazem o serviço, em geral, informal, de levar as pessoas do asfalto para cima do morro, e que estavam com pouco trabalho também, né, por conta da pandemia. E aí eles fizeram as entregas. E o quarto e último pilar foi pensar também, junto com essa compra, um aspecto solidário. Então, tinha a opção de você comprar 1 quilo de polvilho pelo preço do produtor, ou a cada quilo de polvilho você doar meio polvilho para famílias do Morro da Babilônia e do Chapéu Mangueira, que é onde fica o projeto que apoiou essa ação também, que é o Favela Orgânica, coordenado ali pela Regina Celli. Então, eram esses 4 pilares que eu chamei do melhor esquema ganha-ganha que eu consegui pensar de dentro do apartamento para fazer isso tudo acontecer. Não, foi muito, muito legal. E, Jennifer, conta pra gente, assim, como foi o contato com o João da Tupiguar e qual foi depois o impacto para a empresa, contato com as pessoas, esses compradores, foi fácil, foi difícil?
E também para a favela orgânica, né, para a comunidade, qual acabou sendo o impacto dessa ação para eles também? O João a gente já tinha se conhecido, inclusive, num evento de nutrição, né? Que eles estavam ali divulgando o produto deles, acabamos conversando um pouco, porque era uma vontade que eu tinha de encontrar um polvilho de boa qualidade, porque minhas receitas nunca davam certo. E aí eu descobri que era por conta disso, né? Eu vivi muito tempo com amigos mineiros, dividindo a casa, e eles falaram, o problema com certeza é o polvilho aqui no Rio, porque a gente não acha polvilho igual tem em Minas, né? Então, se tiver algum mineiro aí, talvez possa comprovar isso. Então, eu fiquei muito interessada, porque era, né, um polvilho assim, de alta qualidade e produzido de forma familiar, ainda com contato com produtores familiares. E aí, quando recebi essa mensagem do João, né, ele é uma das pessoas da família fundadora, né, era o bisavô dele que fundou a empresa ainda no final dos anos 40. E a gente foi conversando, né? É assim, muito informal, né? Tudo começou com uma postagem minha aqui no Instagram, marcando eles, Legal. porque eu estava fazendo uma receita de pão de queijo em casa. E aí depois foi esse desafio de encontrar as pessoas, né? E aí também usei as redes sociais, mas além disso também acho que para inspirar quem está ouvindo e queira pensar em alguma coisa, os grupos da faculdade, né? Divulguei no e-mail do pessoal da pós-graduação, divulguei para minha família, amigos, usando toda a rede que a gente tem, e foi nesse boca a boca mesmo que chegou no total a 80 pessoas na compra. Nessas, né, quase meia tonelada de polvilho. E assim, para a gente pensar a diferença, teve gente que comprou 1 quilo só, teve gente que comprou 13 quilos, então, assim, tem de tudo um pouco, né? E eu acho que o que ficou para eles é que essa ponte que faltava, talvez, né? Que eles queriam acessar ali o Rio de Janeiro, e também pessoas como eu que queriam comprar depois dessa compra coletiva. A gente conseguiu deixar um legado, digamos assim, que quem quiser, quem estiver aqui, quem for do Rio ou conhecer alguém do Rio que esteja procurando um polvilho mineiro, artesanal e tudo mais, vai poder encontrar com o pessoal do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, que agora está em contato, então, com o João, através de mim. E você pode encontrar nas cestas, né? Que eles entregam cestas camponesas 2 vezes por semana, e aí os diferentes tipos de polvilho estão agora disponíveis. Então, também tem uma forma, um canal aí para encontrar o pessoal de Minas. Ah, que legal. E o impacto da comunidade? Você sabe como foi? A Regina, ela chegou a comentar com você? Sim, então até mandei, né, lá na matéria, depois quem conferiu pode ver as fotos, né? Então foram 106 quilos doados de polvilho, todos por essas pessoas que optaram então por fazer uma doação enquanto compravam seus quilos de polvilho. Esses 106 quilos, a Regina, que é uma pessoa maravilhosa, né, transformou em mais de 9.000 pães de beijo, que ela entregou então para famílias lá no Morro da Babilônia do Chapéu Mangueira, e foi, né, uma ação muito linda também. A Regina é uma super caprichosa, fez 3 tipos de pão de beijo, com hibisco, com ora pronobis, com cúrcuma, assim, um carinho mesmo, mostrando, acho que um ingrediente, né, que a gente tem dentro da nossa culinária brasileira e que é tão pouco conhecido ainda, né, em algumas partes do Brasil, como, por exemplo, em São Paulo, de onde eu sou, e no Rio, onde eu moro, né? Não sei, assim, pelo menos vejo pouca entrada, muita gente impressionada de saber que o polvilho vem da mandioca, por Sim, exemplo, ou sim. coisas assim. Não, realmente, o Brasil é um país enorme, os hábitos são diferentes mesmo, então é muito legal, né, que as pessoas tenham contato com isso. Não sei se todo mundo que comprou às vezes tinha contato com o polvilho, mas além da oportunidade de ter participado dessa compra coletiva, também deles utilizarem, né, um produto super bom e que talvez eles não tinham oportunidade de usar antes e pensar em coisas para fazer também. Então, assim, isso também é super legal, né? Com certeza, né? E tem toda uma diferença, né? Eu até, na época, postei, era um polvilho feito há menos de 15 dias atrás, ele tinha sido embalado, né? Uma coisa que você pode ter o contato direto com o produtor.
Depois dessa ação, né, a gente criou também um grupo no WhatsApp, até quem quiser participar também, que é um grupo para trocas de receita que tem um polvilho, Legal. os ingredientes. E é um grupo, acho que muito especial, né? Porque tem todas as pessoas que compraram, inclusive o João da Tupiguara também está lá. Então, quando surge alguma dúvida, eu posso substituir esse por esse, como é que funciona no calor, no frio? Então, ter acesso diretamente a quem produz muda muito, né? O nosso contato com a comida, assim. Ah, com certeza. E, Jennifer, uma coisa bem legal que você colocou na matéria é que muitas vezes a gente vê uma situação como a que você viu, por exemplo, e a gente não sabe o que fazer, a gente acha que não pode ajudar de nenhuma forma. E você mostrou que isso não é verdade, você nunca tinha feito nenhuma ação parecida e conseguiu ter essa ação tão bem sucedida, né? E o que você diria, por exemplo, para quem está pensando em fazer algo parecido e que não sabe como começar? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque muitas vezes, acho que a gente tem visto muito isso, tem se falado muito também, né, durante a pandemia, das ações de solidariedade, que eu acho que são ações como essa, né, que podem talvez tornar o nosso país, a nossa sociedade menos desigual, né? Quando pessoas podem doar parte do seu tempo, da sua energia nisso, como eu tentei fazer, né? E acabou dando certo. Mas eu acho que para além disso, né, foi o que eu provoquei um pouco ali na escrita da matéria, que muitas vezes a gente se coloca na primeira pessoa, né? Eu estou ajudando, eu vou fazer essa doação. E aí eu acho que a gente também tem que se provocar a fazer parte de um coletivo, fazer parte de um grupo de pessoas que caminhem numa direção de um sistema alimentar mais justo, mais saudável, né? Mais sustentável também, porque assim a gente é mais forte. Talvez eu sozinha não conseguiria comprar os 200 quilos de polvilho. Possivelmente não. E junto com outras pessoas a gente conseguiu, né, chegar a quase meia tonelada, criar esse canal de compras também no Rio de Janeiro, né, mostrando que tem pessoas interessadas. Então, acho que a provocação é a gente, para quem pode, né, para quem tem essa disposição, né? Não estou falando que somos todos iguais e temos as mesmas condições. Muito pelo contrário, né? Eu acho que quem está aqui no 5 da tarde, numa quinta-feira, assistindo uma live, acho que é uma boa provocação da gente se colocar, que é o que é que eu posso fazer para contribuir para o mundo que eu quero ver, né? E acho que tem várias formas, né? Uma coisa que eu gosto muito de pensar, eu acho que é essencial, é que a gente fala muito sobre apoiar os produtores, sobre tentar ver um sistema alimentar diferente. E acho que é importante reconhecer quão plural, né, é um produtor. Ele produz, ele planta, ele faz a feira, ele cuida do transporte, ele vende, né? Você tem que, eles falam, você tem que ser pau para toda obra, né? Você tem que Sim. fazer várias coisas. E talvez a gente também do outro lado, do lado de quem compra, a gente pode se provocar também a ser mais pau para toda obra, sabe? Além só da gente comprar, da gente organizar, da gente mobilizar outras pessoas, se colocar mais proativo, assim, para ser um parceiro mesmo, um aliado, né, desses produtores que estão fazendo grande parte já do trabalho de produzir uma comida, né, de verdade, sem veneno, com remuneração justa, que cuide do planeta. E a gente também pode tentar fazer a nossa parte, acho que sendo mais do que meros compradores, sabe? Mas sendo agitadores e promotores desse sistema que a gente quer ver. Sim, sim, não, com certeza. Bom, Jennifer, eu queria agradecer novamente pela sua disponibilidade e também parabenizar de novo pela ação, porque foi realmente muito legal, acho que muito inspiradora também. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a gente e acho que o que a gente pode aprender, tanto pela fala da Júlia, da Mari e pela sua, é que não tem mais como a gente pensar nesse nível individual. Todas as nossas ações, elas vão ter algum impacto no outro, no meio ambiente. A gente tem que começar a pensar coletivamente, porque isso com certeza vai beneficiar todo mundo. Então, realmente, e um desses pontos que a gente tem que pensar são nossas escolhas alimentares, é no sistema alimentar que a gente quer ter. Então, obrigado. Eu espero que para vocês que estejam assistindo tenha ficado assim, nítido a importância da gente trabalhar com esses sistemas alimentares, de como eles são equivocados e como a gente precisa mudar e como
tudo que a gente faz vai ter um impacto no outro. Então, obrigado, gente, por todo mundo que participou. Essa live também vai ficar gravada, então se vocês quiserem assistir depois, fiquem à vontade. Ninguém fez alguma pergunta, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar pelas mensagens, a gente responde depois. Podem mandar e-mail para o Sustentária. Quem não leu a revista, pode baixar, é de graça, é só cadastrar seu nome e o e-mail. E vai ficar disponível para todo mundo. E super obrigado para todo mundo que participou. Obrigado, Jennifer, Júlia e Mari. E bom final de quinta para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada também pelo convite e indico muito a leitura da revista. Acho que está super especial, né, para a gente pensar o que está acontecendo no dia de hoje. Sim, com certeza. Obrigado, gente. Até mais.